Há momentos na vida em que uma decisão pode mudar completamente o rumo da história. Escolhas relacionadas ao futuro, à família, aos relacionamentos e ao propósito da vida carregam um peso enorme. Muitas pessoas se perguntam: como saber se estou tomando a decisão certa? Essa inquietação acompanha o coração humano há séculos e encontramos uma resposta profundamente rica no livro de Gênesis, capítulo 24, um dos capítulos mais longos e detalhados da narrativa patriarcal. O texto começa informando que Abraão já era avançado em idade e havia sido abençoado por Deus em todas as coisas. Contudo, havia uma preocupação importante em seu coração. Seu filho Isaque, o filho da promessa, ainda não tinha esposa. Essa não era apenas uma questão familiar. Na história da promessa de Deus, o futuro da descendência prometida estava diretamente ligado à continuidade daquela linhagem. Abraão então convoca seu servo mais antigo e confiável e lhe dá uma missão muito específica: ir até a sua terra de origem e encontrar uma esposa para Isaque entre os seus parentes, e não entre os povos cananeus. Essa orientação revela algo importante sobre a fé de Abraão. Ele entendia que o povo da promessa deveria preservar sua identidade espiritual. O servo aceita a missão, mas faz uma pergunta prática: e se a mulher não quiser vir? Abraão responde com uma convicção que revela a profundidade da sua fé. O Senhor enviaria o seu anjo diante dele e faria prosperar a jornada. Aqui encontramos o primeiro grande tema deste capítulo: a confiança na providência de Deus. Abraão não sabe todos os detalhes de como as coisas acontecerão, mas ele confia que Deus está conduzindo a história. Essa confiança move toda a narrativa. O servo então parte em direção à região da Mesopotâmia, chegando à cidade de Naor. Ao chegar, ele faz algo extremamente significativo. Ele ora. Diante de uma decisão tão importante, o servo não confia apenas em sua própria percepção. Ele apresenta a situação diante de Deus e pede um sinal que revele claramente quem deveria ser a mulher escolhida. Essa oração é uma transição poderosa na narrativa. Ela nos mostra que a busca pela direção de Deus começa com dependência espiritual. Então ocorre algo impressionante. Antes mesmo de terminar sua oração, surge Rebeca, uma jovem descrita como formosa e de caráter diligente. Quando o servo pede água, ela não apenas lhe oferece de beber, mas também se dispõe a espontaneamente dar água para todos os seus camelos. Exatamente o sinal que havia sido pedido em oração. Esse detalhe revela algo extraordinário. A providência de Deus muitas vezes se manifesta através de atitudes simples e de caráter e de generosidade. A história então avança para o encontro com a família de Rebeca. O servo relata cuidadosamente toda a jornada e reconhece abertamente que Deus conduziu cada passo. A família percebe claramente essa direção divina e aceita que Rebeca acompanhe o servo de volta à terra. Chega então um dos momentos mais belos da narrativa. Rebeca parte em direção a uma terra que nunca havia visto, confiando na direção de Deus. E quando finalmente se aproxima do lugar onde está Isaque, o texto descreve uma cena profundamente significativa. Isaque estava no campo em um momento de meditação. Ao vê-lo, Rebeca se prepara para encontrá-lo, e o capítulo termina dizendo que Isaque a tomou por esposa e foi consolado após a morte de sua mãe. Esse final revela algo profundamente humano e espiritual ao mesmo tempo. Deus não apenas conduz grandes promessas históricas, ele também cuida das necessidades emocionais e familiares do seu povo.
Isso nos conduz a uma pergunta que muitos fazem diante das decisões da vida: como discernir a direção de Deus em momentos importantes? O capítulo 24 do livro de Gênesis nos oferece alguns princípios espirituais poderosos. Primeiro, decisões importantes devem ser conduzidas com oração e dependência de Deus. Segundo, o caráter continua sendo um dos sinais mais claros da ação de Deus na vida de alguém. E terceiro, a providência divina muitas vezes se revela por meio de circunstâncias aparentemente comuns. Mas há também uma dimensão maior nessa história. Assim como Deus conduziu o encontro entre Isaac e Rebeca para preservar a linhagem da promessa, toda a história bíblica avança em direção ao cumprimento final dessa promessa em Cristo Jesus. A fidelidade de Deus nas pequenas decisões da vida faz parte de um plano muito maior de redenção. Isso nos leva a aplicações práticas para a nossa vida. Muitas pessoas vivem ansiosas diante de decisões importantes. Escolhas profissionais, relacionamentos de direção da vida. Exemplo desse capítulo nos lembra que Deus continua guiando aqueles que caminham com Ele. Eu gostaria que você se lembrasse de que, quando colocamos nossas decisões diante de Deus, descobrimos que Ele já está trabalhando, antes mesmo de percebermos. A providência divina muitas vezes se revela nas circunstâncias mais simples da vida. E não menos importante, Deus não guia apenas grandes eventos da história. Ele também conduz os caminhos pessoais de quem confia nele. Talvez você esteja diante de alguma decisão importante neste momento. O capítulo 24 do livro de Gênesis nos lembra que Deus continua sendo o mesmo que guiou os passos de Abraão, de seu servo e de Rebeca. E então surge uma pergunta que toca profundamente a vida de qualquer pessoa. Quando enfrentamos decisões que moldam o nosso futuro, estamos confiando apenas em nossa própria visão ou estamos buscando a direção de Deus? Porque quando a vida é colocada nas mãos do Senhor, até mesmo as decisões mais complexas se tornam parte de uma história maior. A história da fidelidade de Deus guiando o seu povo. Pense nisso. Que Deus te abençoe.